tarde já, né? Boa tarde. Achei fantástica a apresentação dessa mesa, foi realmente impressionante. A minha pergunta vai no sentido da questão da responsabilidade social, de ultrapassar barreiras, que foi já mencionado aí. Eu gostaria de saber sobre pesquisas na linha de acessibilidade. E aí, pensando a acessibilidade de uma forma, num contexto um pouco mais genérico do que aquilo que a gente costuma pensar, que é a acessibilidade para deficientes físicos, né, motores, visuais, etc. Porque eu imagino até que as pesquisas nessa linha estejam sendo desenvolvidas em termos de AVA, né? Acho até natural que isso aconteça, mas a minha pergunta é no sentido pedagógico mesmo, porque essa questão ela perpassa o presencial e também recai muito na distância. Então, eu gostaria de saber se nessas pesquisas que vocês fizeram, naquilo que vocês conhecem, o que é que está acontecendo em termos de acessibilidade. E aí eu não direciono para ninguém, deixo à vontade para vocês. Bom, boa tarde. Meu nome é Daniela, eu queria fazer uma pergunta ao professor Fernando, agradecer a contribuição de toda a mesa, foi uma das melhores mesas redondas que eu participei aqui desse simpósio. Eu apresentei um trabalho aqui no evento com relação à produção científica na graduação, especificamente de um curso da UFSCar de licenciatura em pedagogia. É uma pesquisa que está em andamento do meu programa de mestrado. E, professor Fernando, o senhor mencionou pesquisas na pós-graduação. E eu queria saber como estão os indicadores de pesquisa para a iniciação científica. A gente pouco ouve falar disso e eu queria saber o que o senhor tem a contribuir nesse sentido. Obrigado, professores, pela apresentação, foi fantástica. Eu tenho uma questão que é a seguinte. Dentro da filosofia, foi promovida no século passado, né, por Wittgenstein, aquilo que a gente chama de terapia da linguagem, né? De tal modo que é impossível pensar, mesmo no campo da ontologia, por exemplo, né, da metafísica, sem todo o avanço que se conseguiu por meio da filosofia analítica, nesse sentido. Minha pergunta é o seguinte: o que aí os senhores manifestaram, né, principalmente o professor Fidalgo, aí é uma sensação que eu tenho adentrado nos textos e no campo de comunicação e recentemente no campo da educação à distância. Embora se diga que os textos de filosofia que são densos, difíceis, mas eu tenho considerado, em função desse nevoeiro, né, que o professor já apontou, informacional, tenho me sentido frequentemente perdido, né, nas leituras, e aí passa pela questão, pela ambiguidade realmente, pelo pouco rigor que a gente observa geralmente. Aí minha pergunta é muito simples, assim: o que tem sido feito? Que autores, escolas? Já deu para perceber que a pesquisa é muito escassa, né, pelos indicativos 10% que abordam essa questão mais. Mas seria isso: que pesquisas a gente tem, que autores que possam, em certo sentido, nos ajudar a navegar nesse nevoeiro, né? Porque a sensação que eu tenho é que eu estou no nevoeiro. Eu comecei, por exemplo, a estudar o conceito de interação, que me deu muito trabalho. Eu fiquei 6 meses lendo, e já passei para o conceito de mediação, e ainda parece que eu me sinto afogando cada vez mais, né? Então, quais são os autores, escolas, teóricos que possam nos ajudar nesse sentido, né? Nos dar uma luz para que a gente possa fazer essa terapia da linguagem, né? Seria essa a pergunta, então. Bom, vou ser redundante, né? A mesa foi muito interessante, muito pertinente ao tema. E aí, então, a minha pergunta é assim: foi mostrado, então, pelos professores que as pesquisas têm um grande enfoque descritivo, prático, né, da EAD, e uma discussão teórica, conceitual, macro, como a professora Miriam colocou, fica muito aquém do que seria necessário ser realizado. Então, nesse sentido, eu pergunto se essa situação é sintomática de uma não fundamentação epistemológica que a modalidade precisa, né?
E o que essa bricolagem teórica pode acarretar nas discussões e nos estudos? Obrigada. Bom, gente, pela dificuldade, eu acho que vamos nos limitar a essas 4. São perguntas complexas, difíceis de responder. Eu vou pedir para os professores apenas eleger algum aspecto que eles achem adequado, não em desrespeito a vocês, mas porque eu acho que não daria para responder em 1 minuto ou 2 minutos, ok? Quem gostaria de começar? Não, eu vou começar até pela última pergunta, né, que fez referência à minha fala, e que você levanta a questão de que os estudos são mais descritivos. Eu acho que isso faz parte da própria, vamos dizer, existência, né, da forma como a educação à distância entrou, né, no nosso sistema, tomou conta dos espaços, vem sendo vamos assim, difundido em termos de atividade como uma política pública. Então, ela está muito presa à ação, né? E eu acho que o que está faltando mesmo é essa parada para estudar. Eu estou surpreendida porque tem um grande número de teses e dissertações e o professor observou que o rigor metodológico, do ponto de vista das teorias que fundamentam, ainda é muito incipiente. Então, eu acho que tem problemas sérios. Eu acho que não é só do problema da educação à distância, eu acho que tem um problema da formação, né? da formação nas nossas pós-graduações, que eu acho que, mais uma vez, a educação à distância está refletindo modelos educacionais, né, que estão com problemas no nosso contexto educacional. E isso é uma crítica que não é uma crítica só nossa e que foi tão bem apresentada pelo professor. É uma crítica também da literatura internacional, né? A falta de rigor metodológico. E eu diria que isso estaria ancorado em várias disciplinas, em fundamentos de várias disciplinas, né? Da própria educação, né? da própria filosofia e também da comunicação e de outras tantas que interagem, da sociologia, etc., que são... quer dizer, você não pode dizer que a educação à distância tem um fundamento epistemológico único, né? Eu acho que o que orienta o fundamento epistemológico que a gente trabalha nas nossas atividades, no nosso cotidiano, que faz com que a gente lide com as pessoas no cotidiano, né? É um só. É a nossa visão de mundo, de conhecimento, de sujeito, né? De coletividade, e como é que tudo isso se produz. Então, eu acho que a gente está precisando de mais rigor mesmo, mais estudo, mais profundidade, talvez menos quantidade, mais profundidade. Bom, eu vou procurar responder em termos gerais, porque para não me estar a alongar, mas de qualquer maneira gostava de dizer-vos que o grande problema epistemológico, portanto vou procurar responder depois à questão do nevoeiro e tal, mas o grande problema epistemológico que se põe, isto é, até que ponto é que nós temos elementos extracientíficos a condicionarem a produção científica no ensino à distância. E de facto temos elementos extracientíficos. O ensino à distância é um problema essencialmente político. E nós estamos a assistir neste momento à construção de modelos organizacionais de ensino à distância em que se está como que a proletarizar os docentes e os tutores e esse pessoal todo, a precarizar as relações contratuais. Isso é muito bem dito aqui pelo Mill no seu último livro. E esta questão está a fazer com que, por exemplo, eu na Universidade Aberta tenha assistido lá em Portugal, nos últimos, seguramente, 5 anos, a tensões constantes entre os departamentos e a reitoria, porque a reitoria quer aumentar a oferta de ensino e os departamentos querem ter o mínimo de tempo para investigar. E há aqui um problema que é realmente muito complicado, que
uma certa tendência do poder político para tornar o ensino à distância uma espécie de liceu tecnológico. Isto é, as universidades abertas e os sistemas de ensino superior à distância têm que ter investigação, porque senão não é ensino superior. Mas, por outro lado, a pressão é enorme, para as pessoas ficam sobrecarregadas de ensino. E isto como que proletariza os atores sociais no interior do sistema. Portanto, eu penso que este é o problema principal e é o problema que está, no fundo, que dificulta as pessoas para poderem fazer a investigação, que precisam de tempo. E precisam de tempo para pensar, precisam de tempo para refletir. Daí que, por exemplo, aqui o professor Fernando Fidalgo tenha notado claramente que há muita produção empírica, mas há pouca produção conceptual. Há pouco tempo para pensar. Portanto, a questão aqui passa também, penso eu, pelo, digamos, para podermos aprofundar a investigação no domínio da educação à distância, é fundamental que o subsistema de investigação se autonomize em relação aos constrangimentos exteriores. Quer dizer, tem que haver maior espaço, maior autonomia universitária. Tem que se conseguir capturar fontes de financiamento exteriores. E aí, por exemplo, cabe aquela questão que se punha há bocado das redes internacionais para ver se conseguimos fazer parcerias mais fortes. Portanto, esta para mim é uma das grandes ameaças que se põe à investigação. Para haver investigação é preciso que haja tempo para investigar. E para haver tempo para investigar é preciso que haja financiamento desse tempo. E esta para mim é uma das principais questões, e por isso é que muitas vezes o poder político, eu tenho observado isto ao longo dos anos, em várias partes do mundo, quer dizer, é generalizado, o poder político tem uma tendência enorme, é um pecado original do poder político em relação ao ensino à distância, é ter uma atitude ambivalente face ao ensino à distância. Procura servir-se do ensino à distância, mas sem o apoiar muito. Porque o apoiar muito implicaria maiores investimentos. Pronto, e era uma reflexão geral deste género que eu gostaria de deixar aqui. Bom, sobre a educação assistiva, na educação à distância, nós estamos iniciando uma pesquisa, estamos iniciando porque uma orientanda minha, uma doutoranda, Sheila Brasileiro, que está até nesse momento junto com a Juana Sancho, num sanduíche, comendo sanduíche em Barcelona, e nós estamos trabalhando com essa questão, mas nós temos um levantamento, ela fez, obviamente, esse levantamento, e trabalhos assim de mais vulto ainda não temos notícia de resultados. Tem algumas pessoas em andamento, nós identificamos, mas ainda com resultados específicos para a educação à distância, né? Agora, a gente tem que para ser honesto nas análises, tem que dizer que, obviamente, que o campo da educação à distância não está sofrendo desse mal sozinho, né? Na verdade, esse é um mal das ciências sociais, uma das ciências como um todo, né? A hegemonia neopragmatista routiana, ela campeia em todos os setores da sociedade, em todas as áreas do conhecimento. Quando a gente vai em qualquer evento internacional, a gente vê um apanhado do que isso significa, o empobrecimento, o fortalecimento de pesquisas puramente quantitativistas, sem qualquer reflexão mais apurada do que aquilo significa. Eu gosto muito de pesquisas quantitativas, não sou contra elas, muito pelo contrário. Mas elas precisam estar associadas a uma
busca da qualidade do dado, senão elas não fazem. Então, isso campeia em todas as ciências sociais humanas, nas ciências de forma geral, né? Que é a produção de evidências, a gestão por evidências, né? Então, tudo nós temos que produzir um conjunto de evidências para a realização. E nessas evidências, eu vou engatar com a iniciação científica, infelizmente, para pesquisar a iniciação científica, nós não nos atrevemos ainda a entrar na iniciação científica, porque a busca dos dados é muito difícil, né? Porque tem que ir universidade por universidade, verificar o que está acontecendo. Não existe uma base nacional da iniciação, e a gente sabe que a iniciação científica cada vez mais é atrelada à pesquisa, obviamente, de um pesquisador sênior. Então, nós temos que ver até que ponto, né, há um desenvolvimento do aluno em relação a isso, ou o bolsista de iniciação científica acaba sendo um tarefeiro de um pequeno burocrata da pesquisa que realiza aquilo que o professor não gosta de realizar. Então, é difícil de entrar nesse meio. Nós vamos entrar. E nós estamos criando, esse ano nós vamos criar um programa de iniciação científica específico para educação à distância, lá no UFMG. Nós já criamos um programa de monitoria de graduação, que funciona muito bem, com monitores em cada polo da própria educação à distância. Nós vamos ter agora em outubro o primeiro encontro deles, enquanto, né, já estão há um ano como monitores de pós-graduação. Não é financiamento da CAPES, é financiamento da própria universidade, que concedeu um conjunto de bolsas de graduação, e agora nós vamos investir na extensão e na iniciação científica, que nós não temos ainda. Que eu acho que, só para mostrar como que nós achamos importante investir na iniciação científica e levar a universidade para o interior, né? Não adianta dar os cursos no interior, é preciso que o aluno se sinta da universidade e realmente tenha os aparatos que os alunos do presencial têm. E essas bolsas é um primeiro passo para esse elemento, né? Então, bom, eu acho que era isso, né? Em princípio, eu sei que não dá para responder tudo, mas fica aqui esse pequeno comentário. Obrigado.